ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento. Obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa, de podermos, Senhor, livremente, Pai, poder abrir a Tua palavra, poder estar reunido como igreja, Pai, poder estarmos aqui, Senhor, ansiando pela Tua presença em paz. Obrigado, ó Deus, porque nós temos esse livre acesso à Tua palavra. E nesse momento, Senhor, nesse culto, nós podemos, Senhor, abrir e meditar nela. Então nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir à nossa mente, nos guiando, Pai, nos dando, Senhor, a sabedoria, nos dando conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no aprendizado essa noite. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, esse texto é um texto belíssimo. E é um texto que ele fala muito a nós no dia de hoje, nos dias atuais. E hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito do duplo chamado de Cristo para as nossas vidas. Toda pessoa, todo ser humano, o Senhor, Ele faz dois chamados. É um duplo chamado que Ele nos faz. E nós veremos isso à luz da vida do apóstolo Paulo. O que é que Paulo fala dele? O que é que Paulo fala sobre ele? Essa carta, ela é direcionada a Timóteo, discípulo de Paulo, que ele está prestes a assumir a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ele tem alguns problemas lá. E ele tem outros problemas também pessoais. Ele é novo, ele é doente, e ele tem vergonha, ele é imaturo um pouco. Mas o apóstolo Paulo vai consolá-lo e vai tratar com ele a respeito disso. E para tratar de Timóteo, Paulo se utiliza do duplo chamado de Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje, é isso que eu pretendo ver com os irmãos. Primeiramente, queridos, quem é o apóstolo Paulo? Nós temos um devocional dos obreiros e semana passada nós vimos a semana inteira sobre isso. Quem é o apóstolo Paulo? Então, aqueles que fazem parte do grupo de obreiros já sabem. Aqueles que frequentam aqui a igreja já ouviram também falar de apóstolo Paulo. Mas aqueles que são novos, aqueles que não têm como ouvir os devocionais, nós vamos tratar um pouco a respeito. O apóstolo Paulo, ele foi um homem vindo de Tarso, a cidade de Tarso. Seu nome era Saulo, depois ele se tornou Paulo, que é um nome romano. O apóstolo, ele começou como um fariseu, ele era da religião judaica, ele aprendeu aos pés do rabino Gamaliel, e ele cresceu estudando a respeito da cultura judaica, da religião judaica. Mas lá no capítulo 9 de Atos, ele cai do cavalo, e ele vê uma luz, e a luz é Cristo. E essa luz, que é Cristo, ele converge o apóstolo Paulo. E agora ele deixa de ser um fariseu para se tornar um cristão. Como ele mesmo disse, ele era um perseguidor, mas agora ele se torna um cristão. E o ministério de Paulo começa. E o ministério de Paulo vai longe. Nós vemos que ele é o maior apóstolo, ele é o maior missionário, ele é o maior plantador de igrejas, ele é o que mais evangelizou. E nós podemos olhar para a vida de Paulo e por algum momento despercebido, podemos achar e dizer:
puxa vida, esse homem merece ser salvo, esse homem merece o céu. Mas nós vemos que não é assim, queridos. Porque ele mesmo disse, quando que ele foi salvo? Vamos para o texto? Verso 13 diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. O apóstolo Paulo, ele foi salvo, não quando ele se tornou apóstolo, não depois de ter plantado igrejas, não depois de se tornar o maior missionário, mas ele foi salvo ali. E ele foi amado ali, enquanto ele era perseguidor, enquanto ele era blasfemo. Esse é o primeiro chamado de Cristo. O primeiro chamado de Cristo a todas as pessoas é o chamado ao arrependimento. É o chamado à conversão. O chamado que Cristo faz a todos, queridos, a todos, sem exceção, é o chamado ao arrependimento. E esse chamado, ele foi feito durante o ministério terreno de Cristo. E nós podemos ver isso em Mateus. E em Mateus ele trata de 3 estágios. Ele trata de 3 formas. A primeira vez que o Senhor Jesus falou a respeito do arrependimento foi o seu primeiro sermão. Lá em Marcos 1,15, ele diz assim, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creem no Evangelho. Arrependem-se. O arrependimento. E esses 3 estágios do chamado de Deus, o primeiro chamado de Deus, do arrependimento, ele se inicia assim. Vamos deixar marcado aí, queridos. Vamos para a palavra. Vamos lá para Mateus 11, 28. Como diz, é um culto de doutrina e nós podemos passear pela Bíblia, amém? Então, hoje você vai afiar a sua procura aí. Mateus 11, 28, conhecidíssimo, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro estágio ao arrependimento, ele é um chamado para vir a Cristo. Venham a mim. Mas quem ele chama? Ele chama o que está livre, o que está são, o que está tudo bem? Não, ele chama os cansados, os oprimidos. Ele chama os pecadores, queridos. Ele nos chama, ou ele nos chamou. É um sublime, doce e inegável chamado, queridos. Infelizmente, esse chamado não é muito popular nos dias de hoje. É incrível, queridos, como hoje existem igrejas que não se fala a respeito disso. A mensagem da salvação, ela não é falada. Eu fiz parte de uma igreja, queridos, onde durante 1 ano que eu fiquei lá, não houve uma vida salva. Não se tem uma palavra a respeito do sangue de Cristo. Não se tem uma palavra a respeito da salvação em Cristo. Não se tem uma palavra a respeito que Cristo liberta, cura, salva. E aqui, queridos, nós somos saturados disso. Todos os dias, todos os cultos nós vemos isso. Que Cristo é poderoso para libertar. Que Cristo perdoa os pecados. Que Cristo é poderoso sim para fazer o que nós não podemos fazer. Que é nos livrar do poder do pecado. Que é dar a salvação àqueles que Ele quer. Então, queridos, se sinta feliz. Não por fazer parte aqui da igreja como placa, mas de fazer parte de um grupo que o Senhor tratou e escolheu para que receber todos os cultos uma palavra boa e santa. Enquanto muitos por aí morrem de fome da palavra, você é alimentado diariamente. Ou pelo menos é lançado o alimento a você. Você não pode reclamar que não se vê alimento. Mas o alimento existe. Nós precisamos apenas se alimentar dele, comer daquilo que nos é dado. Amém? O segundo estágio é a chamada a renúncia. Mateus 16, vamos lá, irmãos. Mateus 16, 24. Aí em Mateus 11, vamos para o 16. Amém? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se tome a sua cruz e siga-me. O segundo estágio do primeiro chamado é o estágio da renúncia, queridos. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Somos chamados a uma vida de renúncia, queridos. E hoje em dia também isso não está muito comum. Por quê? Porque hoje, queridos, infelizmente você vê a internet e você enlouquece do que você vê. Você pode ver traficante cristão, ou se diz cristão, traficante crente. Você vê um transexual que se diz pastor. Você vê gente andando de qualquer jeito, de qualquer forma, fazendo o que quer, mas se diz andar nos caminhos do Senhor. Isso não existe, queridos. Isso não existe. Cristo chama os pecadores, sim, mas Ele também chama a renúncia. E essa renúncia é uma renúncia diária. A renúncia de deixar o pecado, a renúncia para deixar a antiga vida e agora, como está em Cristo, ser uma nova criatura, com uma nova vida e novos hábitos. Então, quando você vê por aí uma igreja que prega a palavra dessa forma, dizendo que você pode estar de qualquer jeito, você pode andar de qualquer jeito, você pode viver de qualquer jeito, e ainda assim Cristo habitar em você, e ainda assim você pode dizer que ser uma nova criatura, isso não é verdade, irmãos. Não porque eu estou dizendo, não porque se fala aqui nesse púlpito, mas a palavra diz. E a palavra de Deus nos chama a renúncia. Não o pregador, não o pastor, mas a palavra de Deus nos dá base para falar isso. É uma vida de renúncia. Nós podemos achar que é muito peso em cima de nós. Não. Nós renunciamos àquilo que é pequeno, aquilo que é ínfimo, aquilo que é menor, em busca de coisas maiores. Nós não deixamos o melhor da nossa vida de lado para pegar algo pequeno. Não, nós deixamos o pequeno para alcançar o maior. Porque depois, continua o texto, ele diz, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. E o próprio Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é o grande pelo pequeno, não, é o pequeno, as coisas pequenas, as coisas deste mundo, para as coisas maiores, as coisas celestiais de Deus. Então nós temos que viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de negar a nós mesmos. E essa vida e esse chamado, querido, esse estágio, é também um chamado à maturidade. Porque você não pode olhar para uma criança e dizer, renuncie a si mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai para frente do espelho e ficar dizendo, não, não, não. Não é isso. Renunciar a si mesmo. Renunciar os meus desejos, as minhas vontades, em prol das vontades de Deus, dos desejos de Deus, dos projetos de Deus. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Porque os projetos de Deus são infinitamente maiores do que os meus. Porque os meus planos são pequenos, passageiros, terrenos. Mas os de Deus são eternos. São para toda a vida. E depois da morte, uma eternidade no céu. Amém? O terceiro chamado, queridos. O terceiro estágio do chamado. É um chamado a perseverar. A vigiar. Vamos para o texto que a gente viu muitas vezes nessa semana. Mateus 25. Vamos lá, tudo em Mateus. Mateus 25, verso 13. Amém? Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O terceiro estágio é o estágio da vigilância, da perseverança. Nós somos chamados a se arrepender, a estar com Cristo. Depois somos chamados à maturidade, para crescer em santidade. E depois somos chamados a perseverar,
chamado a vigiar. E essa é outra coisa, queridos, que hoje em dia se está falando muito, né? Hoje em dia é moda você falar sobre a volta de Cristo. Depois que aconteceu as coisas, depois que está vendo aí o negócio, hoje todo mundo fala, né? Mas essa igreja estava na moda antes disso, queridos. Há muito tempo atrás você vem falando que Cristo vai voltar, que Cristo vai levar o seu povo, que Cristo vai vir para levar o seu povo e julgar aqueles que não são fiéis, que Cristo salva, que Cristo liberta. Nós não seguimos a moda que está aí afora, queridos, porque os tempos passam e a moda também passa, mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela dura para sempre. No texto de 1 Timóteo, queridos, vamos voltar para lá. Você marcou aí, vamos voltar para lá. O texto de 1 Timóteo, no versículo 13, Paulo relata a Timóteo a respeito da condição, da sua condição ao ser salvo por Cristo. E sua transformação. Paulo usa isso para estimular Timóteo. Por quê? Porque Timóteo ia passar por dificuldades, queridos. Porque Timóteo ia ter grandes dificuldades. E não parece comum, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente acabar pregando o Evangelho de Cristo. Mas para Paulo isso é muito comum. Por quê? Porque quando nós pregamos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, isso nos leva para cima. Isso aquece o nosso coração. Isso aquece a nossa alma. Isso vale para nós também, queridos. Se estamos fracos, se estamos abatidos, deprimidos, animados, sem fé, sem esperança para o futuro, devemos olhar para o que Cristo fez por nós. E Paulo constantemente fez isso, queridos. Quando ele escreve aos Romanos, os romanos estavam passando por várias perseguições, por problemas ali. E ele escreve dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não dará com ele todas as coisas? Quando ele escreve aos Efésios, que estavam passando também por dificuldades, por turbulências ali, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Evangelho de Cristo nas nossas vidas, no momento de dificuldade. Ele escreve aos Filipenses 1,6: estou certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Ele escreve aos Colossenses: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós estamos cansados, queridos, abatidos, deprimidos na correria, devemos lembrar o que Cristo fez por nós, de quem nós éramos antes de Cristo e de quem somos agora com Cristo, do que Cristo fez por nós, sendo nós ainda pecadores, de que Cristo renovou a nossa vida, transformou a nossa família, nos libertou do pecado, nos trouxe para a paz, para a luz, nos deu, querido, luz para nossas vidas, nos deu paz também. Então, quando você estiver triste, ou você se encontrar com alguém que estiver abatido do dia a dia, pregue o Evangelho para ele. Pregue o Evangelho para si mesmo, queridos. Porque muitas vezes pregamos aos outros, mas deixamos de pregar para nós mesmos. Deixamos de olhar o que Cristo fez por nós. Cristo nos libertou. Nós podemos passar por um momento de tribulação em saúde, mas Cristo nos deu algo maior. Ele nos deu a salvação e a vida eterna. Isso não é nada para Deus. Se Cristo tem poder para nos salvar, Ele tem poder para nos tirar de uma condição financeira ruim. Se Cristo tem poder para nos salvar, nos libertar, Ele tem poder para salvar um membro da sua família, um membro da sua casa, um conhecido seu. Se Cristo tem poder para nos salvar, Ele tem poder para nos tirar de situações difíceis. E ainda que Ele não tire, ainda que padecemos, nós temos um lugar maior, nós temos uma vida eterna com Deus. Isso é muito maior do que qualquer coisa, queridos. Então, o primeiro chamado de Cristo é um chamado ao arrependimento. É um chamado a viver uma vida com Cristo. É o chamado à conversão.
E qual é o segundo chamado? O segundo chamado é o chamado ao ministério. O segundo chamado é o chamado a fazer a obra de Deus. Esse é o duplo chamado. Em momento algum, Paulo diz a Timóteo que o trabalho, a obra do Senhor seria fácil, queridos. Pelo contrário, você vê no verso, a partir do verso 8, 9 aí, ele fala de vários tipos de pessoas: transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, que matam os pais, matricidas, os que matam as mães, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Esse é um pouco do tipo de pessoa que existia naquela época lá, do tipo de problema que Timóteo ia encontrar. Numa igreja difícil, queridos, como outras igrejas são. Não pense que só tem problema na igreja que você frequenta. Não, tem igrejas que sofrem com problemas infinitamente maiores. E Paulo vai motivar esse futuro pastor. Mas ele começa dizendo logo os problemas. Nós vamos ter problemas, queridos, na obra do Senhor. Nós vamos ter dificuldades na obra do Senhor. Nós vamos ter momentos de lutas, de dor na obra do Senhor. Mas olha o que Paulo também fala a Timóteo. No verso 12. Ele diz: sou grato. Sou grato. Ou dou graças ao Senhor, em algumas traduções. Sou grato. O que isso significa? Que a obra de Deus é uma honra para nós. Ela não é um peso, não é um jugo, é uma honra para nós. Pense, querido, que você pode ser um instrumento de Deus para levar o evangelho que salva, que liberta para a vida de alguém. E você pode ser o instrumento de Deus para uma família ser libertada. Que Deus pode usar você de infinitas maneiras para tratar com outras pessoas. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso a obra do Senhor, ela é um privilégio, é uma honra trabalhar para o Senhor. É uma glória infinita que recebemos, uma graça infinita que recebemos. Segundo, Paulo diz que o Senhor o fortalece. Sou grato para aquele que me fortaleceu. Nós não estamos sozinhos, queridos. Porque depois que o Senhor Jesus fala ali, nos primeiros estágios, sobre o primeiro chamado, no final de Mateus, ele fala o segundo chamado. Ele diz: ide por todo mundo, ide às nações, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que tenho vos mandado do Senhor, fazer a obra do Senhor, agir conforme Ele mandou, fazer aquilo que Ele nos ensinou para tratar com as outras pessoas. E nós não estamos sozinhos, querido, porque o mesmo texto diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor trata conosco. E aqui essa palavra fortalecer, ela não está só na questão de dar forças fisicamente, mas ela também ela está no original de moralmente. Como assim? Você olha para o versículo depois desse texto e você vê que Paulo diz que antes eu era blasfemo, antes eu era perseguidor. Mas ele diz que o Senhor o fortaleceu. Como? O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele justifica as nossas vidas. Mas Ele também muda a nossa visão daquilo que nós somos para as outras pessoas. Porque Paulo, quando começou a trabalhar para Cristo, as pessoas olharam ele assim de lado. Mas depois de um tempo, que o Senhor foi agindo na vida dele, e o Senhor foi agindo nas outras pessoas, as outras pessoas puderam ver que ele era um homem que foi liberto por Cristo. E ele também vê em nós, queridos, porque o Senhor também muda a nossa moral. Ele muda aquilo que nós éramos. Ainda que nós fôssemos antigamente um bebarrão, um fumador, um ladrão, mas agora nós estamos em Cristo. A nossa moral, aquilo que as pessoas pensam de nós também será mudada.
Porque o Senhor trabalha nas nossas vidas e em todas as áreas da nossa vida. Ele muda quem nós éramos. E antes, quando éramos chamados de coisas não boas, agora somos chamados por aquilo que Cristo deseja. Um servo fiel a Deus. Um servo crente a Deus, que faz a obra do Senhor. Terceiro, querido, ele fala para Timóteo, em qual pilar o ministério de Timóteo, o ministério de Paulo estava feito. Vamos lá, para o verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é o pilar do ministério de Paulo. O que ele cria? Ele cria que Cristo Jesus veio à terra para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeiro, queridos, temos que ter a consciência do nosso primeiro chamado ao arrependimento. Pecadores. Paulo tem. Ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou um pecador. Eu creio nisso. Ele crê naquilo que Jesus veio. Então o ministério dele é baseado em o que Cristo fez. Cristo veio à terra para libertar os pecadores. Muitas pessoas, queridos, por aí afora, eles não têm nem ideia do que é pautado o seu ministério. Os ministérios são pautados em ganho, em lucro. Alguns ministérios são pautados em apenas exibição, aparecer. Alguns ministérios são pautados apenas em fazer aquilo, em religiosidade, em estar na igreja, em participar de um culto, mas nunca saber o que é o Evangelho. Não, queridos, nosso ministério, a nossa vida pessoal tem que estar pautado nesse pilar, de entender e saber e viver que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, e que você somos um desses pecadores, e salvos por Deus, libertos por Cristo, renovados pela sua palavra, renovados por aquilo que Ele fez. Então, queridos, paute a sua vida nesse pilar. Paute o seu ministério nesse pilar. Não olhe para os outros e queiram imitar aquilo. Talvez ele não esteja correto. Talvez ele não esteja fazendo da forma certa. Talvez a intenção não seja certa. Então, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo. E ele informa o pilar para ele. Depois, queridos, vamos para o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Misericórdia. Para mim, que sou o principal. O Senhor, Ele faz que entendemos que é uma gratidão, é uma honra trabalhar para Ele. Ele nos entrega o pilar dEle. E Ele nos dá misericórdia, queridos. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui, como já foi dito hoje. Nós não viveríamos como já foi dito. Nós não teríamos força para trabalhar para Ele. Misericórdia. Porque às vezes somos relaxados, sim, muitas vezes, a trabalhar o Senhor. Muitas vezes a obra do Senhor é feita não da forma correta, da forma que Ele desejou. Mas pela misericórdia dEle, a graça dEle, nós encontramos mais uma oportunidade para acertar. Mais uma oportunidade para trabalhar. Mais uma condição, mais uma ajuda dEle. E não só misericórdia, Ele dá graça, Ele dá amor a nós. E aqui, queridos, nós podemos ver os dois chamados que Cristo faz. O chamado ao arrependimento, a conversão. O chamado a viver uma vida de renúncia. A viver uma vida não querendo fazer as minhas vontades, mas as vontades de Deus. Entender que Deus é soberano e eu sou o servo. Depois somos chamados a perseverar, a vigiar nas nossas vidas. Para não cairmos em tentação, para não cairmos em ciladas. E para que a obra do Senhor também não seja feita de qualquer forma. Depois o segundo chamado é um chamado ao ministério. E esse chamado ao ministério é um chamado sublime. Porque nem todos são chamados.
Nem todos são chamados a exercer a mesma função, querido. Nós somos chamados para todas as coisas. Então você pode estar aí pensando, irmão, eu creio que os únicos chamados são chamados a pregar, e se eu não quiser pregar, eu vou louvar. Não, queridos. Esses são apenas dois. Nós somos chamados a adorar o Senhor. Nós somos chamados a servir ao Senhor de todas as formas. Nós somos chamados a pregar a palavra dEle, não só no púlpito, mas aí afora. Nós somos chamados a exercer misericórdia. Nós somos chamados a amar o próximo. Nós somos chamados a doar a nossa vida em prol daqueles que não conhecem a Cristo. Eu não estou pedindo que você abandone a sua vida e viva inteiramente para a obra do Senhor. Não, isso são casos específicos. Mas eu estou dizendo que todos nós, queridos, temos que ter esse despertar do Senhor, como foi feito no congresso. Despertar do Senhor para agir conforme Ele quer, diante de nossas situações, diante de nossas condições, sabendo que Ele nos fortalece, sabendo que Ele nos dá as formas, os caminhos, o que falar, o que agir, o que pensar, entendendo que Ele é o Senhor, e que a obra dEle, é Ele que vai fazer também, entendendo que nós não convencemos ninguém, mas que o Senhor usa nossas vidas, entendendo que nós temos que fazer sim, porque o Senhor nos cobrará naquele dia. Entendemos que o Senhor, Ele merece ser glorificado através das nossas boas obras. Entendendo que esse chamado é duro, mas que ele é uma honra para nós. E é um privilégio. E que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos dá misericórdia, graça e o amor dEle. E aqui, queridos, estou caminhando para encerrar, mas eu quero terminar com uma história que eu vi a respeito de dois missionários. Um casal de missionários. Um casal de missionários que passou 50 anos servindo ao Senhor na Ásia. Sofrendo perseguições, sofrendo abalos, sofrendo lutas, padecendo necessidade, padecendo fome. E depois de 50 anos servindo ao Senhor na Ásia, eles voltam para casa. E o marido olha para a esposa e ele diz: eu estou pensando como que eles vão nos receber. Como que nós vamos ser recebidos lá quando chegarmos. E aquele casal americano volta para sua cidade. E ele olha, eles vão de avião. E o marido está entusiasmado, pensando direto: como que eles vão nos receber? Eu imagino que vai ser uma festa enorme, que vai ser uma grande festa. Imagino que eles vão festejar para nós, vão louvar o Senhor pelas nossas vidas. E quando eles chegam lá, há uma multidão lá. E há muitas festas. Há uma festa enorme. Né? Eles estão no avião ainda. E aí o marido já fala: olha, eles já estão prontos para nos receber. Eles já vão nos receber. E quando eles descem e vão para sair do aeroporto, não tem mais nada lá. Os papéis estão fora, estão jogados ali. A festa acabou, a festa encerrou. E o marido olha para a esposa e diz: cadê a festa? Cadê a nossa festa? Talvez era para outras pessoas a festa, não para eles. E eles vão para casa, o marido com raiva, o marido triste. E ele olha para a esposa e diz: pergunta para o teu Deus, porque depois de 50 anos servindo a Ele, é isso que a gente recebe? Ingratidão. Pergunta para o teu Deus que depois de 50 anos servindo por aí afora, padecendo, e quando a gente volta para casa, é assim que a gente se recebe. É assim que a gente é recebido. E a mulher ficou calada, a mulher ficou por ali. E o marido com raiva, ele diz: olha, eu vou sair. Pergunta para o teu Deus de novo. Pergunta para Ele se é assim, se é isso que a gente merece, depois de 50 anos servindo a Ele. Se é assim, depois que voltamos para casa, é assim que a gente é recebido. E ele sai, ele vai caminhar, a mulher fica em casa, e ele caminha, passa um tempo, volta para casa. Quando ele volta para casa, ele vê a mulher ali, mexendo nas panelas, fazendo alguma coisa, e ele pergunta à mulher:
Tu perguntou para o teu Deus por que a gente foi recebido assim na volta para casa? Aí eu perguntei. E o que foi que ele disse? Ele disse que a gente ainda não voltou para casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa não pertence aqui. A nossa casa é no céu. E lá nós vamos ser recebidos com glória, com todas as honras. Vamos ser recebidos não por homens, mas pelo Senhor Jesus. Vamos ser recebidos não com festa de homens, mas pelos anjos e pelo Senhor Jesus. E nós recebemos a grande gratidão do Senhor. Nós vamos receber a maior gratidão de todos, que é a vida eterna. O trabalho para o Senhor, queridos, pode ser árduo. O trabalho ao Senhor pode ser difícil. Você pode trabalhar o Senhor a vida toda aqui e não receber a glória que você deseja na terra, mas lá no céu você será recebido com glória, com honra, não por homens, mas pelo Senhor. Amém? Você pode ficar de pé, pode glorificar o Senhor.